Olá, pessoal do ciclo 2, tudo bem? Vamos dar continuidade à frente 2, estamos no caderno 2, hoje aula 28, página 213. Continuando com lentes esféricas, hoje nós vamos estudar a equação de Rayleigh ou equação dos fabricantes de lentes. E já coloco a dica musical logo aqui na frente, hein? Então vamos para a página 213. A equação de Rayleigh é também chamada de equação dos fabricantes de lentes. Vamos supor que eu queira comprar uma lente biconvexa de distância focal, eu quero o valor da distância focal, eu quero o valor da divergência. Então, o fabricante de lentes tem que conhecer o índice de refração da lente, os raios de curvatura da lente e assim por diante. F, lembrando, é a distância focal da lente. Aqui na nossa fórmula, o N1 é o índice de refração do meio onde está a lente. O N2 é o índice de refração da lente. E o R1 e R2 são os raios de curvatura da lente. A fórmula é esse trambolho mesmo. 1 sobre F, N2 sobre N1, ou seja, índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre o raio de curvatura R1 mais 1 sobre o raio de curvatura R2. Esse 1 sobre F aqui, lembrando que é a avergência da lente, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma lente, eu tenho face côncava. Vocês estão vendo que a face côncava tem raio de curvatura R2 e uma face convexa, eu tenho um raio de curvatura da convexa R1. Então, este é um exemplo de lente, tá? Ela tem uma face convexa e uma face côncava. É uma lente de bordos grossos, bordos espessos. Lente de bordos espessos sempre termina com a palavra côncava. Então, essa é uma lente convexo-côncava. Ela tem dois raios de curvatura, então, o R1 e o R2. Tem uma nomenclatura para isso. Sempre a face convexa, o raio de curvatura será representado por um número positivo e o raio de curvatura da face côncava será um número negativo. Se for uma lente plano côncava ou plano convexa, é claro que ela não tem raio de curvatura. Na hora de colocar aqui na fórmula, este 1 sobre R é simplesmente zero, a gente nem coloca. Então, aquela fórmula anterior, 1 sobre F, que na verdade é a avergência, pode ficar assim, em vez de colocar N1 e N2, N da lente, dividido pelo N do meio, menos 1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R1 e R2 são os raios de curvatura das faces côncavo-convexa e assim por diante. Lembrando que a unidade de divergência no Sistema Internacional de Unidades é dioptrias, que representamos por DI. E lembrando que dioptrias é nada mais, nada menos que o grau do óculos. O nosso termo corriqueiro é vergência em graus. Já vi vestibulares pedindo calcule a vergência em graus. É a mesma coisa aqui que dioptrias. Agora, os exercícios estão na página 216, tá? Então, pegando o caderninho aí, caderno 2, página 216. Exercícios da aula, primeiro. Do lado de fora, pelo vitrô do banheiro, um bisbilhoteiro tenta enxergar seu interior. Frustrado, o xereta só conseguiu ver as múltiplas imagens de um frasco de shampoo guardado sobre o aparador do boxe a 36 centímetros de distância do vidro. De fato, mal conseguiu identificar que se tratava de um frasco de shampoo, uma vez que cada uma de suas imagens, embora com a mesma largura, tinha altura que no original é de 20 centímetros, reduzida e apenas. Então, daqui, nós tiramos dois fatores importantes, ó. A distância do shampoo até o vidro
distância do objeto ao espelho, distância do objeto à lente, representamos pela letra P. Então, o P aqui já foi dado, 36 centímetros. O tamanho original do objeto, 20 centímetros. Tamanho ou altura do objeto representamos por O. E informações suponha válidas as condições de esquimatismos de Gauss e que os índices de refração do vidro e do ar sejam, respectivamente, N do vidro ou N da lente, 1,5. N do ar, que é o meio onde está a lente, o vidro, 1. Vocês estão vendo que aqui o vidro ele tem uma parte plana e uma parte côncava. Então, ele está funcionando como uma lente plano-côncava. Observação importante: a face côncava, como nós vimos na página anterior, tem raio de curvatura negativo. O raio aqui está dado na figura 2 centímetros, mas como a face é côncava, menos 2 centímetros. Um outro dado importante. Então, lá na equação anterior, na equação de Rayleigh, ou dos fabricantes de lente, tinham dois raios, R1 e R2, se tinham duas partes côncavas e convexas e assim por diante. Aqui uma parte é plana, então não tenho dois raios, eu só vou ter um raio. Então esses são todos os dados do problema. Raio da face côncava, tamanho do objeto 20, distância do objeto à lente 36, índice de refração do vidro, que é da lente 1,5, índice de refração do ar, que é igual a 1. Certo? Então, vamos para a equação dos fabricantes de lentes. 1 sobre F, índice de refração da lente pelo índice de refração do meio, que é o ar, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que esse 1 sobre R2 aqui não existe, porque uma face é plana. Então, ficou 1 sobre F igual. N da lente foi dado no texto 1,5. N do ar foi dado no texto menos 1. 1. Aqui o menos 1 é da fórmula. E aqui 1 sobre R1. O raio, menos 2, como vimos lá. E esse aqui, sumiu. Então, ficou 1,5 dividido por 1, 1,5. 1,5 menos 1, meio. Meio vezes 1, meio, dividido por menos 2. Como é 1 sobre F, então sobrou 1 sobre F, igual a meio, dividido por menos 2, multipliquei em cruz. Meio vezes F, igual do 1 vezes menos 2, menos 2. O meio está multiplicando, passou dividindo, menos 2 dividido por meio, menos 4 centímetros. Então, esta lente, como a distância focal dela deu negativa, ela está se comportando como uma lente divergente. Claro, aquela lente é plano-côncava. Olha aqui na figura, bordos grossos. Lente de bordos grossos de vidro imersa no ar sempre funciona como lente divergente. Vimos isso na primeira aula de lentes. Aí vamos recordar a fórmula do aumento linear transversal. Ela tem 4 partes, A é I sobre O, que também pode ser menos P' sobre P, que também pode ser F sobre F menos P. Como eu tenho o O aqui, e quero o I, eu vou usar esta parte da fórmula, I sobre O. Como eu acabei de descobrir o F aqui em cima, e no texto ele deu o P, então eu uso a segunda e a quarta parte da fórmula. I, tamanho da imagem, não sei. O, tamanho, altura do objeto, 20. F, distância focal, achei aqui, menos 4, troquei o F por menos 4. Menos o P, que está no texto na página anterior, 36. Então, ficou I sobre 20, faltou um tracinho aqui, I sobre 20 igual menos 4 sobre menos 4 menos 36, menos 40. Dividi em cima e embaixo por 4. 4 por 4 dá 1.
40 por 4 dá 10, e menos com menos dá mais. Multipliquei em cruz. I vezes 10, 10i, 20 vezes 1, 20, 20 dividido por 10, a altura da imagem, 2 centímetros. Então, é um vidro de shampoo que tem lá, né? Com altura 20 centímetros, e a pessoa está vendo a imagem desse shampoo com altura 2 centímetros, a alternativa D de dado. Número 2. Uma lente biconvexa, ó, já puxei uma setinha aqui. Biconvexa, face convexa tem distância focal, raio de curvatura positivos. Tem raios de curvatura iguais a meio metro. Então, biconvexa é isso, olha a minha mão. Face convexa, os dois raios de curvatura, tá, são iguais e, nesse caso, valem meio. Então, F ou R positivos. Então, meio positivo. O índice de refração do material da lente em relação ao meio é 1,5. Então, N da lente 1,5, coloquei como sendo N do ar 1. Ele quis dizer N da lente em relação ao meio. Se você dividir isso por isso, dá 1,5 por 1, que dá 1,5. Mesma coisa. Quais as características da imagem de um objeto real a 1 metro de distância do centro da lente? Distância do objeto à lente, P, 1 metro. Esses são os dados do problema. Então, eu tenho aí os dois raios de curvatura da lente, o índice de refração da lente e o índice de refração do ar. Aplico primeiro a equação de Rayleigh para depois descobrir o que ele pede, tá? Que são as características da imagem. Equação de Rayleigh, 1 sobre F, N da lente sobre o N do ar menos 1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. F, distância focal da lente, não sei. N da lente foi dado 1,5, do ar 1, menos 1 é da fórmula, e os dois raios ele disse que eram iguais e valiam meio. Como ela é biconvexa, esse meio é positivo. Então, ficou 1 sobre F igual. Isso aqui é uma conta só, dá para fazer tudo de uma vez. 1,5 dividido por 1, 1,5, menos 1, meio. Tá aqui, ó, meio. 1 dividido por meio dá 2. Tá aqui. De novo, 1 dividido por meio dá 2. Tá aqui. Então, ficou 2 mais 2, 4. 4 vezes meio dá 2. Então, sobrou 1 sobre F igual a 2. Multipliquei em cruz. 2F igual a 1. F igual a meio metro. É a distância focal desta lente. Agora, eu vou de novo para a fórmula do aumento linear transversal. Eu pego a primeira parte e a última parte da fórmula, e praticamente igual do problema anterior. A, F sobre F menos P. A, aumento linear transversal, vai me dizer quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto e se é direita ou invertida. Então, F, distância focal, está aqui, ó, meio. De novo, meio menos P, distância do objeto à lente, está na página anterior, 1 metro. Aqui embaixo, meio menos 1 dá menos meio. Meio dividido por meio dá 1 e mais com menos dá menos. O que significa o A ser igual a 1? Significa que a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Lembram, se o A tivesse dado 2, a imagem é 2 vezes maior que o objeto. A igual a 3, imagem 3 vezes maior que o objeto. A em forma de fração, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, ela é menor que o objeto. Quando o A dá exatamente 1, a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Mais um detalhe, deu negativo. A positivo, imagem direita. A negativo, imagem invertida. Então, ó, se o A é negativo, a imagem é invertida, e como o A deu 1, do mesmo tamanho que o objeto. Toda imagem que é invertida, automaticamente ela é real. Então, esta imagem é real, invertida, do mesmo tamanho que o objeto. Isto está na alternativa A, ok?
Número 3. O estudante possui uma lente, de novo, ó, biconvexa, cujos raios de curvatura de ambas superfícies são iguais e valem 30. Então, de novo, face convexa, raio positivo, os dois raios, o R1 e o R2, são iguais e valem 30 centímetros. Então, ó, já tem os dois raios para colocar lá na equação do Rayleigh. Ele determinou experimentalmente a distância focal da lente no ar e obteve o valor de 10 centímetros. Outro dado, distância focal F 10 centímetros. Com essas informações é possível determinar o índice de refração absoluto da lente e assim saber de qual material ela foi feita. Na letra A, eu quero o índice de refração da lente. Eu tenho tudo da equação de Rayleigh. Tenho F, ela está imersa no ar, o meio do ar é 1 e eu tenho os raios de curvatura. Então, a letra A é só aplicar a equação de Rayleigh. 1 sobre F, N da lente sobre N do meio menos 1, 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2. 1 sobre F, o F foi dado 10. Índice de refração da lente, não sei. Aqui o meio é o ar, índice de refração do ar, 1. Então, ficou N da lente sobre 1 menos 1, que é da fórmula. Os dois raios de curvatura são iguais, valem 30. Então, 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Então, aqui ficou 1 sobre 10, está aqui. N da lente sobre 1, dividir por 1, continua igual. Então, N da lente sobre 1, N da lente, e aqui, ó, o menos 1 continua igual. Aqui, se eu tirar o mínimo, que é uma adição de frações, o mínimo é 30. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 30 por 30 dá 1 vezes 1, 1, dá igual. 30 por 30 dá 1 vezes 1, 1. Em cima, numerador, sobrou 1 mais 1, 2 sobre 30. Como aqui eu tenho o denominador 10 e aqui o denominador 30, eu dividi os dois por 10 para simplificar. Aqui 10 dividido por 10 dá 1, 1 sobre 1, 1. Tá aqui, ó. Esse parênteses, N da lente menos 1, continua igual. Copiei aqui. Vezes 2, tá aqui. E o 30 dividido por 10 sobra 3. Eu pego esse 3 que está aqui embaixo, dividindo, jogo para lá, multiplicando. 3 vezes 1, 3. Sobrou do lado direito, N da lente menos 1, vezes 2. O 2 está multiplicando, passo dividindo. 3 dividido por 2, 1,5. Esse 1 negativo, jogo para o lado esquerdo, ele passa positivo. Então, fica 1,5 mais 1, 2,5. Achei o índice de refração desta lente. Na letra B, o que ele pede? Se o estudante determinasse a distância focal com a lente imersa na água, ele obteria o mesmo valor descrito no enunciado? Justifique sua resposta. Gente, com a lente imersa na água, o índice de refração da lente pelo índice de refração do meio vai diminuir este valor. Por quê? Porque aqui o ar, o índice de refração do ar é 1. O índice de refração de qualquer outro meio, no caso da água, é maior. Então, um número dividido por um número maior, então isso aqui vai diminuir, ok? Se isso daqui vai diminuir, ó, como ele é inversamente proporcional ao F, então o F aumenta. Então, diminuindo isso, a distância focal aumenta. Então, eu marquei aqui para vocês, logo imersa na água, a lente vai adquirir uma distância focal maior. Lembra que distância focal e divergência são grandezas inversamente proporcionais. Se a distância focal aumenta, a divergência da lente diminui. Certo? Número 4, uma lente plano-côncava. Olha aqui na figura, uma parte é plana e a outra parte côncava. É uma lente de bordos grossos, bordos espessos, tá? Então, uma lente plano-côncava, representada na figura, possui um raio de curvatura 30 centímetros. Então, ó, dado importante, face côncava, raio negativo, então, menos 30. Quando imersa no ar, o N do ar é 1,
a lente comporta-se como uma lente divergente de distância focal de módulo 60. Se ela é lente divergente, toda lente divergente tem distância focal negativa. Então, divergente, F negativo, então eu escrevo menos 60. A pergunta é, quanto vale o índice de refração desta lente? Ele está chamando aqui o índice de refração da lente de N2 e o do meio, que é o ar, N1. Vou direto para a equação de Rayleigh ou dos fabricantes de lentes. 1 sobre F, N da lente, que ele chamou de N2, sobre N do meio, que aqui ele chamou de N1, menos 1, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Como uma parte é plana, o raio dela, esse 1 sobre R, aqui vai dar 0, então eu já risquei. Sobra só um raio. A distância focal da lente está dada na página anterior, menos 60, está aqui, ó, porque é divergente. O N do ar é 1, está aqui. E o raio de curvatura foi dado, vimos na página anterior, menos 30. Então, ficou menos 1 sobre 60 igual. N2 dividido por 1 dá o próprio N2, e o menos 1 é da fórmula vezes menos 1 sobre 30. Aqui, ó, 30 desse lado, 60 desse lado, eu já dividi os dois por 30. Então, aqui, ó, 60 dividido por 30, 2. 30 dividido por 30, 1. Então, aqui sobrou, na verdade, 1 sobre 1. Negativo desse lado, ficou tudo positivo. Então, sobrou 1 sobre 2, N2 menos 1. Joguei o 1 para lá, tirei o mínimo. Entre 1 sobre 2 mais 1, deu 3 sobre 2, que é 1,5. Portanto, o índice de refração desta lente vale 1,5, alternativa C, ok? Então, esse é o exercício para aplicar a equação de Rayleigh, 4 exercícios simples. A única coisa que tem um pouquinho mais chata é fazer continha de matemática, ok? E fiquem com Led Zeppelin. Tchau!